Mesmo você no seu lar, eu sei que às vezes, né, é um pouco complexo, mas se coloque de pé, abra a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 33. 2 Crônicas, capítulo de número 33, dos versículos 10 até o versículo de número 17. 2 Crônicas, capítulo 33, do versículo 10 até o versículo de número 17. E diz assim a palavra de Deus: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disso edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de On, no vale da entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que edificara, no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Poder sentar, deixe a Bíblia aberta, acompanhe, né, o estudo dessa noite. E como o presbítero Marcos Lemos orou, nós vamos orar mais uma vez, concordando com a sua oração, na mesma linha de raciocínio da mesma. Deus, fale ao nosso coração nessa noite. Eu reconheço quem eu sou de fato e de verdade, e sem o Senhor nós não somos absolutamente nada, e precisamos de Ti constantemente. Que a palavra dessa noite, ó Deus, possa agregar ao coração de cada um, em nome de Jesus. Amém, Deus. O sermão que se tornou um marco na história, pregado por Jonathan Edwards, melhor dizendo, em 8 de julho de 1714, aonde ele usou o texto de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, com o tema pecadores nas mãos de um Deus irado. E, no determinado momento, né, no descorrer do sermão, ele fala algo muito contundente, ele usa uma metáfora muito precisa e para os dias atuais. Ele fala que a ira de Deus é comparada com as grandes águas, e que crescem, que vai aumentando de volume, até encontrar uma saída, como se fosse uma represa, aonde a água cada vez mais vai procurando meio para sair. Assim está a ira de Deus sobre o seu povo, e vai aumentando o volume cada vez mais. Os pecados, os erros grotescos, erros contra os princípios da palavra de Deus, pecados não confessados, pecados cujos quais trazem prazeres, e pessoas pecam por prazer, e um prazer passageiro, e se vai acumulando essa ira, vai se acumulando essa água, como se ela fosse ao ponto de arrebentar essa barragem. Mas só uma coisa pode deter essa ira de Deus: a misericórdia e a graça do próprio Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando nós olhamos para esse texto de 2 Crônicas, capítulo 33, e sendo mais específico, do versículo 1 ao versículo 17, nós encontramos a saga de um rei chamado Manassés. Manassés começa a reinar com 12 anos de idade, Manassés reina 55 anos sobre Judá. Manassés cresceu em um princípio cristão, um princípio onde ele viu o seu pai agir e reagir a favor do povo de Deus. Ezequias, o seu pai, ele acaba tirando os postes ídolos, tirando os ídolos, ele acaba tirando tudo aquilo que é contrário
a Deus e volta o povo a ter uma comunhão novamente com Deus. E Manassés cresce vendo o seu pai reinar dessa forma. Mas ele não vai no mesmo caminho do seu pai. Manassés comete atrocidades. Manassés caminha de uma forma conturbada. Manassés age de uma forma arbitrária à vontade de Deus. Ele dá a legalidade para o pecado agir no seu coração. Ele faz coisas horrendas, horripilantes. Ele causa terror. Ele conduz o povo ao caminho mau. E tudo aquilo que ele tinha aprendido, ele acaba esquecendo, deixando de lado, não dá credibilidade à própria voz de Deus. Mas quanto o exército do rei da Síria, quanto o exército inimigo o pega, o amarra, o leva ao cativeiro, quando ele se encontra em uma situação adversa, arbitrária, quando ele se encontra em um ponto cujo qual ele não via meios de se safar, de sair, ele clama, ele grita, ele busca a presença de Deus. E aí a ira de Deus é aplacada. Aí a história desse homem muda. Aí a história desse homem é diferenciada. Ele escreve agora uma nova história. O que eu quero falar com vocês nessa noite, por meio de Cristo e dentro da palavra do mesmo, retratando com Deus. E Manassés mostra isso para mim com bastante nitidez, com bastante clareza dentro desse texto. Retratando com Deus. Mas para retratar com Deus é fundamental, é indispensável admitir quem nós somos de verdade. E está aí um ponto dificílimo para mim e para você, não é? Admitir quem nós somos de fato e de verdade. Vê o versículo 12, diz assim, acompanhem na sua Bíblia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus, seu Pai. E admitir que nós somos de verdade implica ser o mais autêntico, o mais verdadeiro possível. Fato é que nós não conseguimos esconder nada de Deus. Nós sabemos de cor e salteado. Isso é chover no molhado, nós sabemos disso. Mas nós podemos olhar para esse texto e conjecturar, supor, de uma forma, quanto Manassés estava sendo levado pelo exército inimigo, ele faz automaticamente uma introspectiva, ele olha para dentro de si, ele vê o tanto que ele era mau, o quanto que ele era ruim, o quanto que ele era pecador, o quanto que ele estava agindo em contrário à vontade de Deus. Ele acaba chegando a esse ponto que o que ele fez foi coisas feias, maldosas, e ao mesmo tempo que ele faz uma introspectiva, olhando para dentro de si, ele faz uma retrospectiva. O que ele levou o povo a cometer, o que levou o povo a fazer, o que ele induziu o povo a ir contra Deus, contra os desígnios de Deus. E naquele momento, ele arrepende por completo. Naquele momento, ele chega ao ponto de se angustiar-se na presença de Deus. Quando se fala de retratar-se com Deus, é preciso entender que existe uma diferença muito grande, enorme, entre arrependimento e remorso. E nós vemos que Manassés arrependeu de uma forma profunda e sincera, que a sua oração chega até ao trono de Deus, e a sua história muda. Nós temos dois exemplos claros dentro da palavra de Deus, primeiro de remorso, é de Judas Iscariotes, quando trai, quando ele entrega o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e vai se enforcar. Houve um remorso no coração daquele homem. E um arrependimento genuíno nós encontramos na vida de Pedro. Quando ele chora amargamente ao trair o Senhor Jesus. E depois ele faz a obra com esmero, com dedicação. Queridos, Manassés arrepende. Interessante que muitas vezes nós não arrependemos. Muitas vezes o que habita no meu e no seu coração, no meu e no seu entendimento, é apenas remorso. E nós agimos muitas vezes como os judeus, os israelitas, no tempo dos juízes. Havia um ciclo vicioso, onde eles caminhavam contra a vontade de Deus, aprontando, virando as costas para Deus. Mas no momento que eles eram
coagidos, ao momento que eles eram oprimidos pelos povos inimigos, eles clamavam, buscavam, suplicavam a Deus, e Deus os livrava, e automaticamente, quando as coisas iam bem, eles esqueciam e voltavam novamente aos mesmos erros, às mesmas práticas, ao remorso. E nós precisamos trabalhar com arrependimento diante de Deus. Portanto, o arrependimento nos leva a uma genuína humilhação. E Manassés humilha na presença de Deus. Ele se prostra na presença de Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhar é se diminuir por completo, é despir do eu. Manassés, ele tira a coroa real da sua cabeça. Ele tira as vestes talares. Ele abre mão do cetro. Ele abre mão do seu poder, do seu senhorio como homem. Ele se prostra diante de Deus. Ele vai ao rosto, ao solo. Ele suplica, ele angustia, o seu coração angustiado, ele chora, ele humilha, ele se arrepende. Há um quebrantamento na vida desse homem que nos constrange. Ele foi honesto ao ponto de reconhecer que ele era mau, perverso, ruim, pecador, horrível, repugnante, dominado inteiramente pela carne. Reconhecer quem nós somos diante de Deus. Muitas vezes nós não fazemos com autenticidade, porque nós achamos que somos melhores do que os outros. Essa frase, ou melhor dizendo, essas frases soltas, ditas por aí para massagear o meu, o seu ego, tem que ser descartada. Embora que nós gostamos muito de ouvir, gostamos de tapinha nas costas. Você é precioso, uma joia rara. Você é mais precioso que ouro de Ofir. Você é o melhor de Deus. Não, você é o ponto fraco de Deus. Você é um deusinho em constante transformação. Tudo isso é conversa para boi dormir. Nós somos pecadores. Carecemos da misericórdia, da graça de Deus, que é grande, que é inigualável, que é incomparável. Mas me permita ir para o segundo ponto, dentro desse magnífico texto. Retratando com Deus, queridos, é admitir quem nós somos de verdade. Mas, além de admitirmos quem somos de verdade, é derramar na presença de Deus. É se derramar na presença de Deus. O versículo 3 diz: e fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Consciente, Manassés se dobra na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, como tem Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É reconhecer, admitir, aceitar a autenticidade de Deus sobre a minha vida e sobre a sua. Há quanto tempo nós não dobramos nossos joelhos na presença de Deus? Há quanto tempo nós não choramos na presença de Deus? Há quanto tempo nós não nos comovemos ao ponto de reconhecer quem nós somos e o corar de vergonha, como diz Daniel, não habita no meu rosto e no seu, porque achamos que somos bons demais. Independente do nosso passado horrendo, horrível, repugnante, Deus está pronto para nos perdoar, segundo a sua palavra, que é majestosa. Independente do nosso passado horrendo e repugnante. Porque se você der uma olhada no texto do capítulo 33, do versículo 1 ao versículo 9, você vai ficar boquiaberto. E creio que você já leu, você já deparou com essa história desse homem Manassés. Manassés acabou crendo que Deus era longânimo, benigno, misericordioso, para perdoar, para sarar as feridas, mudar o quadro, transformar vidas. Manassés sabia de todas essas qualidades de Deus. Sabe por que Manassés viu seu pai ser curado de um câncer? Viu seu pai receber mais 15 anos de vida, Ezequias?
Ele contemplou o seu pai andando nos caminhos do Senhor. Ele viu milagres notórios acontecerem. E ele volta aos caminhos que outrora ele havia saído, havia se perdido. Ele se arrepende. O texto, versículo 12, diz: o Deus de seus pais. Deus não é como eu e você. E muito menos como um acusador que constantemente lembra dos nossos erros, dos nossos pecados, e faz questão de trazer à tona. E nós somos muito assim, não é verdade? Nós gostamos muito de olhar para os outros, porque nós achamos que somos melhores do que outros. Nós achamos que os nossos pecados são tão insignificantes e banais em comparação ao de outras pessoas. Eu te faço uma pergunta, e talvez você não aceite muito bem, mas é a pura realidade. Qual a diferença de um serial killer do Clésio? Qual a diferença de um sociopata, psicopata do Clésio? Eu gostaria que você fizesse essa pergunta para você. E qual a diferença de um pedófilo do Clésio? Qual a diferença de um maníaco, de mim e de você? Qual a diferença de Hitler, de mim e de você? Qual a diferença de Manassés, comigo e de você? É a graça de Deus que nos alcançou. Nós não somos melhores do que os mesmos. E nós temos capacidade para cometer as mesmas atitudes contraditórias, arbitrárias, que geram escândalo. É a graça de Deus que nos alcançou. Porque nós somos pecadores. Nós somos pessoas que não medem, muitas vezes, as consequências. É simplesmente pelo fato de não roubarmos, simplesmente pelo fato de não sermos pessoas infiéis aos cônjuges. Nós somos melhores do que os tais, melhor do que Manassés, porque nós andamos regularmente à igreja. Somos melhores do que os tais que foram citados, porque nós somos dizimistas, porque frequentamos, fazemos parte de uma igreja sadia, cristã, genuinamente. É por isso? Não. É pela graça excelsa de Deus que nos alcançou e nos tirou do lamaçal. É Deus que nos redimiu, é Deus que nos levantou, é Deus que pegou-nos pelas mãos e nos tirou de uma situação totalmente lastimável. E nós precisamos agradecer a Deus por isso. Saber que quem faz diferença na minha e na sua vida é Cristo Jesus. Ser crente convencional é muito fácil. Arrepender-se, rasgar-se diante de Deus é difícil. E precisamos fazer isso. E Manassés fez isso com muita propriedade. Independente do seu passado. Ele não estava interessado no seu passado. Ele queria agora caminhar de uma forma diferenciada em Cristo Jesus. Graça essa dispensada a tantos e tantos dentro da Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 8. E estando nós mortos, nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Queridos e queridos do Senhor, não existe pecado pequeno, nem pecado grande. Tudo para Deus é pecado. No conceito de Deus é pecado. Aquilo que transgride a sua lei é pecado. As consequências que são diferentes, mas é pecado. E chegando ao último ponto, retratando com Deus, é admitir quem somos de verdade, é derramar-se na presença do Altíssimo, e o versículo 16 é dar testemunho incontestável de mudança. Acompanhe comigo, por favor, o versículo 16. E o 15, 16. Tirou da casa o Senhor os deuses estranhos e os ídolos, como também os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, a Deus de Israel. Não são meramente palavras, mas sim atitudes. E esse homem faz isso. É como aquela velha frase que nós conhecemos de cor e salteado. As palavras convencem, mas os testemunhos arrastam. A palavra convence, mas o testemunho
arrasta. E veja a oração de Manassés, o testemunho desse homem. Agora ele faz algo diferenciado. Agora ele conclama, ele ordena para que o povo que outrora havia transgredido a lei de Deus, que havia feito coisas horrendas, horripilantes, agora voltasse para o Senhor e tirasse tudo aquilo que não prestava, tirasse tudo aquilo que não agradava a Deus. E ele volta a cultuar a Deus de uma forma certa, sincera. Embora que esse homem tinha feito coisas tristes, e nós encontramos pelo menos 14 atribuições dentro do texto que esse homem fez que não agradou a Deus. Me permita, como que Deus é maravilhoso. Fez o que era mal perante o Senhor, tornou a edificar os altos, levantou altos aos balaíns e fez postes ídolos, prostrou-se diante dos exércitos dos céus e o serviu, edificou altares à casa do Senhor, edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 atos da casa de Deus, queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Rinom, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira, pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus. Manassés fez errar a Judá, os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E vendo esse texto, vendo esses fatos, que dá náusea, repugnância, e nós vemos somente um Deus grandioso, misericordioso, que pode mudar a minha e a sua história, como mudou de Manassés. O homem que fez coisas diabólicas, satânicas. O homem que chegou ao ponto de queimar os seus filhos como sacrifícios a deuses pagãos. E mesmo assim, ele foi alvo da graça excelsa, misericórdia de Deus. Assim, ela também nos alcança. Amados, queridos, precisamos retratar com Deus. Não estou julgando a você. Sem medo nenhum de errar, e com muita propriedade eu digo que eu e você precisamos retratar com Deus. Porque nós erramos o tempo todo. Nós pecamos o tempo todo. Se brincar, acabamos de pecar agora. Em frações de milésimos de segundos, pela mente. Precisamos retratar com Deus. Sejam coisas grandes ou pequenas que fizemos, ou deixamos de fazer, é preciso retratar com Deus. Porque nós carecemos do perdão do soberano. Precisamos e carecemos da graça de Deus, como alcançou Manassés. Que coisa linda, que texto maravilhoso, o desfecho, o final da história. O homem agora, ele muda por completo. Que Deus continue sustentando a minha vida e a sua em Cristo Jesus. O Salmo 130, versículo 7 e versículo 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor a misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele que redima Israel de todas as suas iniquidades. Que Deus nos sustente em nome de Jesus.